Quero fazer uma leitura participativa com os irmãos. O Salmo número 100. Exorta-se a toda a criatura celebrar ao Senhor. Glória a Jesus. Salmo número 100. Deus. Glória a Jesus. Quantos encontraram podem dizer amém? Então vamos estar lendo, vou estar lendo um versículo, são apenas 5 versículos, né? Vou estar lendo os irmãos, o outro excelente. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Todos, porque o Senhor é bom. Aleluia. Pastor Camargo orando. Vamos orar, querido. Senhor Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, estamos nesta noite para te adorar, para te louvar. Viemos aqui para engrandecer o teu nome, Senhor. Dá-lhe glória, dá-lhe louvor. Em nome do Senhor já foi lida a palavra bendita, gostosa, gloriosa. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está visitando agora, o Senhor está abençoando. O Senhor vai quebrar o ar, abrir portas, o Senhor vai mandar o avivamento, a alegria, o prazer, a felicidade. Aonde tiver o crente pentecostal, ele vai sentir a sua glória, a tua presença. Aonde tiver o crente pentecostal, a chama vai pegar no seu altar, a glória vai descer, o Senhor vai abençoar a salvação de alma, no batismo, na cura e na libertação. E eu te digo nesta noite, receba a glória de Jeová, abra teu coração e deixa Ele penetrar na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Cante comigo assim, ó. Deus está. Bem forte.
e nós queremos fazer com muito carinho nessa noite, dando bem-vindo aqui aos irmãos, né? Eu já quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram hoje pela manhã, quando nós distribuímos aquele escolhido aos irmãos para que pudesse estar convidando alguém. E eu acho que alguns dos irmãos atenderam, né? Eu fui fazer uma visita ainda antes da escola dominical, encontrei com alguns irmãos com o folhetim na mão, chegando à casa de alguém. Com certeza alguém recebeu lá um convite hoje para estar aqui conosco. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui, amém? Eu gostaria de dar bem-vindo, quero assim fazer diferente hoje, quero pedir ao pastor Marildo, nosso amigo, irmão em Cristo, estará pregando a palavra de Deus essa noite. Quero pedir para colocar de pé juntamente com ele a igreja de Nova Jerusalém, louvando demais irmãos que acompanham, esposa, filhos, muito bem, demais irmãos que acompanham lá atrás, obreiros, né? E juntamente com ele, todos os demais irmãos no campo de Itaporanga, viu? O irmão Mário, de Vila José, a irmã Jordânia, que estará adorando ao Senhor, demais irmãos, mais alguém? A esposa, mais a outra filha, muito bem. Demais irmãos do campo de Itaporanga, eu peço para colocar de pé. Você que está conosco nessa noite, para nós é uma alegria. Parece que eu vi o irmão Geraldo entrando aqui. O irmão Geraldo, lá atrás, a esposa, muito bem. Peço para colocar de pé. Lá atrás, com as irmãs, muito bem. Para nós é uma alegria tê-los aqui. O que diremos aos irmãos? São bem-vindos no nome de Jesus. Deus abençoe o marido, Deus abençoe o Vando, Deus abençoe todos os irmãos. São bem-vindos nessa oportunidade. Com muito carinho, eu quero pedir para colocar de pé nesta oportunidade, pessoas amigas, você que recebeu o convite nessa noite para estar aqui, ou até mesmo sentir de Deus de estar aqui conosco essa noite, eu quero pedir para colocar, já pude ver alguns entrando aqui, e eu gostaria de pedir nessa oportunidade para você colocar de pé, você fica bem à vontade, temos ali, mais alguém, eu vi mais alguém entrando, né, atrás, muito bem, para nós é uma alegria tê-lo aqui nessa oportunidade, e eu sei que tem mais pessoas, né? Eu pude ver alguém entrando, mesmo se não pertence, mas como diz o pastor, preferiu ficar sentado, né? Mas queremos saudar nessa noite. São bem-vindos no nome de Jesus. Deus abençoe e que o Espírito Santo Deus possa falar profundamente ao seu coração. Quero pedir nessa oportunidade o irmão Sandro para colocar de pé. O irmão Sandro também com a irmã Rita, né? E Guilherme, cadê o Guilherme? Está aí presente, né? Peço para colocar de pé. O irmão Sandro aqui de Itaporanga, está passando uma temporada em Barro Alto. Com ele está o pastor Getúlio, que é de Barro Alto, peço para colocar de pé, né? E também o pastor Zé Roberto e a esposa, que são de Brasília. E também tem outra irmã que está presente, peço para colocar de pé, muito bem. Os irmãos estão conosco essa noite, para nós é uma alegria tê-los aqui, participando conosco essa noite. A igreja quer saudar bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Getúlio, pastor José Roberto, são bem-vindos, irmão Sudeu, Sandro, Rita, Deus abençoe os irmãos, né? Irmãos de outras denominações, outras igrejas, outros campos, outros ministérios, se temos, eu peço para colocar de pé, temos alguém? E aqui temos o irmão Denis, né? Denis, a esposa, mais alguém que está conosco, peço para colocar de pé, vamos saudá-los, bem-vindos em nome de Jesus, Deus abençoe. Todos são bem-vindos no nome de Jesus, amém? Amém, irmão? Glória a Jesus. Nós vamos estar ouvindo a irmã Jordana adorar ao Senhor com 2 louvores aqui nessa oportunidade. Logo após ouvir uma saudação pelo irmão pastor Getúlio, lá de Barro Alto, está dando aqui a sua saudação. Posteriormente nós vamos estar ouvindo o Chama Viva, pode se preparar para estar adorando ao Senhor, né? Depois do Chama Viva, nós vamos estar ouvindo o pastor José Roberto, também dar a sua saudação. E logo após o pastor José Roberto, a nossa orquestra vai estar também adorando a Deus, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. A irmã Jordânia vai estar adorando o Senhor com 2 louvores aqui nessa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Deus abre o caminho para você passar. Ele acalma a fúria no meio do mar. Acredite nisso, igreja.
Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veio o Senhor frente a frente, cantaria daquele imenso morar. Eu dou graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de também estar aqui conhecendo o pastor de novo. Eu já vi nas reuniões, mas sempre de longe, e eu sinto honrado de estar aqui cultuando juntamente com vocês, cumprimentando o pastor Odilon. Estarei também cumprimentando os nossos irmãos aqui da tribuna, pastores. É um prazer rever. Também conheci o Gersoel, lá na Quadevasco em Goianésia, se não me engano, e estive aqui, estava lá no pastor Jairo, desde ontem, e sinto honrado, cumprimento a todos os papais do Senhor, e tenho certeza de que nós vamos sair daqui melhor do que nós entramos. Todo mundo que nós participamos, nós saímos mais crentes, porque Jesus vai falar poderosamente em nossos corações. Agradeço a Deus pela vida do Sandro, da Rita, também do pastor José Roberto, que tem nos acompanhado. E eu tenho certeza de uma coisa, irmão: o Espírito Santo vai falar poderosamente em nossos corações. Eu tinha uma preocupação comigo, era
dizia: existe inferno e existe céu. Quando aceitei Jesus, eu encontrei uma palavra da Bíblia dizendo: porquanto agora nenhuma condenação há para que os estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu comecei a descansar o meu coração. Eu falei: então não tem condenação para mim. Aí eu fiz como Davi: em paz eu me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Deus abençoe pela oportunidade. Deus abençoe o pastor Getúlio. Vamos ouvir Chama Viva, adorar o Senhor, né? E logo após, o pastor José Roberto estará trazendo também a sua salvação. Glória a Jesus. E nós vamos glorificando a Jesus, amém, irmão? Glória a Jesus. Estamos na presença de Deus, amém? Deus habita no meio dos louvores, né? À medida que nós glorificamos a Deus, a presença de Deus se manifesta em nosso meio, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abre o seu céu
feliz de estar aqui, conhecendo o pastor Adilon. Falei para ele que meu pastor, fui membro dele. Estou feliz aqui de ver os irmãos. Estou levando uma boa aparência dos irmãos da mocidade que cantou ali. Aqui é um celeiro de cantores. Acho que quando tem congresso não precisa chamar ninguém, todo mundo aqui adora a Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, Números, eu admiro esse texto quando Moisés manda 12 homens espiar a terra. Quando volta contando, 10 volta falando, a terra é boa mesmo, Moisés, mas tem gigante. Só que 2 voltou crente, irmãos. Crente. Quem pensa que fazer algo de Deus é fácil, é nada, irmãos. Tem gigante. E é importante, irmãos, que os irmãos pensem nisso, mas o que nos espera é maior. Você pode passar a luta que você passar, a dificuldade que você passar. Você pode ter certeza, a terra que te espera, irmão, mana leite e mel. E é importante, irmãos, que você esteja firme, disposto. Hoje de manhã eu escutei ali, nada me separará do amor de Cristo. Nem a luta, nem a perseguição, nada me anudei. Sabe por quê? Porque o que espera é maior, o que Deus tem para você é maior. E uma coisa que me deixa feliz, irmãos, é ver muito crente firme. Firme. Contaram com o cara, não, ali tem mesmo. Voltaram com um cacho de uva. Você imagina? Um homem normal, eu acho que eu dou conta de pegar um 100 quilos de uva e pôr no meu ombro e ir embora. Tem que 2 homens carregando um cacho de uva. Só que hoje, muitas vezes, quando nós olhamos só a dificuldade, olhamos só a luta. Mas eu quero deixar para você, não olha para a luta, não olha para Deus que você serve, que é maior do que a luta. Pastor, lá tem os filhos de Anak, gigantes. Mas Josué e Caleb falou, mas gigante na presença do nosso Deus é não. E eu quero deixar para vocês, irmãos, vai ter o maior encontro de toda a terra, irmãos. Itapuranga, Brasília, Japão, você imagina, no dia do arrebatamento, um se encontra lá. Talvez nós não podemos nunca mais no próximo ano, mas eu quero explicar firme que nós vamos se encontrar lá. Você pode ter certeza, vai ser uma coisa gloriosa, vai ser uma maior reunião. Vale a pena permanecer firme. Pastor, estou passando uma luta. Fica firme, porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai mudar o percurso da tua vida e vai te entregar a vitória. A vitória é nossa, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? A nossa orquestra adorando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus está presente aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus.
fazendo um louvor congregacional, juntamente com a nossa orquestra. E nós vamos estar glorificando a Deus. Se você não teve a oportunidade de vir aqui à frente, mas pastor, eu queria cantar, você pode adorar o Senhor agora. Vem, juntamente com o Renascer. E logo após, o pastor Marinho já vai estar trazendo aqui a mensagem dos nossos corações. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos toda a igreja louvar o Senhor com esse hino, com muito louvor. Nesta noite, vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos a igreja colocar em pé, vamos pedir permissão ao pastor. Pode? Amém? Vamos louvar. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus.
Deus, para nós adorarmos o nome do Senhor. Este culto dá uma bênção de Deus, muita graça de Deus. Deus tem coisa boa para nós. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Antônio Padre, Deus abençoe o Senhor, pastor. Louvar a Deus pela vida do pastor Gestuelo, que nos fez o convite. Nós sentimos, por um lado, muito apertado, responsabilidade muito grande, mas, por outro lado, sentimos a misericórdia de Deus e a bondade do Senhor na nossa vida. Louvo a Deus pela vida de cada irmão deste ministério, da nossa diretoria, da nossa sede. Deus abençoe cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos novos de Jerusalém, que está acompanhando nós. Deus abençoe cada um com peito. E quero convidar os irmãos para nós lermos na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, do versículo 21 e 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 21 e versículo 22. Os irmãos já encontrou? Diz assim o versículo 21. Quando o valente guarda, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus escudos. Podemos assentar. Eu estava assentado aqui no meu banco, e lembrando que esta igreja ela tem uma história muito linda na minha vida. Quando ainda bem jovem ali na Vila São José, muitas vezes sentindo obrigado a entrar por caminhos que eu não queria entrar. Muitas vezes aqueles que falavam que eram meus amigos, mas não eram amigos de nada, eram falsos amigos, chegavam perto de mim e falavam para mim: Marildo, vamos se envolver conosco, porque junto com nós na troca. Você não precisa comprar não, vai te dar de presente para você. Aí quando você já te tornar um viciado, você compra, irmão. Aquilo ali doía muito dentro de mim, porque eu sabia que era pecado contra Deus. Mesmo não sendo crente, eu sabia que não era do agrado de Deus. Um dia, já de madrugada, chegando em casa, eu dobrei o meu joelho perto da minha cama e falei assim: Deus, eu nunca entrei dentro de nenhuma igreja evangélica. Não conheço nenhuma igreja evangélica por dentro. Mas eu quero que o Senhor me mostre nessa noite uma igreja que eu possa adorar o Senhor e que eu possa ser livre desses convites. Que ninguém venha mais me convidar. Me mostre uma igreja que eu possa ser livre dessas coisas. Naquela hora eu deitei e dormi. E naquela noite Deus me mostrou em sonho que eu estava dentro de uma igreja. Só que eu estava sentado na cadeira com as costas para o púlpito
e à frente para a nave da igreja. E naquele sonho, na hora o pastor que estava dirigindo ali um período, falou para nós assim: vocês que estão sentados, vira as cadeiras de vocês, que agora vai começar o estudo da palavra de Deus. Naquele sonho eu virei a minha cadeira e olhei. E quando eu virei a minha cadeira, eu olho no púlpito da igreja uma cortina. Uma cortina. No outro dia eu levantei, passei o dia caçando essa igreja, onde está? Mas nunca tinha entrado em nenhuma delas. Aonde está essa igreja? Os dias passaram e em 89, dia 9 de novembro, eu aceitei Jesus ali na vila. E no ano de 91, eu fui trabalhar como presidente da mocidade na vila. No Comadecite, em fevereiro, estava eu sentado aqui. O pastor Jesuel dirigiu o período da tarde. E ele falou para nós: vira as cadeiras, porque vai começar o estudo da palavra. Naquela hora, quando eu virei a minha cadeira, irmão, tinha uma cortina aqui. E Deus falou comigo naquela hora, dizendo assim: olha bastante para a cortina, que foi essa que eu te mostrei. Para mais estudo, eu faço falar bastante. Deus falou comigo muito bonito naquela manhã, pastor Sebastião. Se você permanecer aqui, além de você nunca ter mais esse convite, você não terá a eternidade. A igreja de Itaporanga, ela tem uma parte linda na minha história. Hoje eu estou convidado do pastor Jesuel. Foi o homem que Deus me mostrou no sonho, dirigindo o período. Naquela manhã, quando nós viramos as cadeiras, que eu vi aquela cortina, eu comecei a chorar, e os irmãos perguntaram: o que é isso? Eu falei: isso é negócio meu com Deus, vocês não estão entendendo, mas eu estou entendendo. Mas Deus mostrou a cortina aqui, essa igreja por dentro. Por isso que eu gosto da Assembleia de Deus. Nós estamos no lugar que, se nós permanecer, nós vamos passar a nossa eternidade com Deus. Eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite. Encosta a mão no ombro do seu irmão e fala para ele assim: nem pensa sair daqui. Porque Deus mostrou para ele, antes de ele entrar aqui dentro. Não mais no rio de Páscoa da bactéria. Irmão, quando eu estava orando, buscando uma mensagem para essa noite, de repente Deus trata comigo diferente, não sei porquê. Ele joga na minha mente Lucas 11, 22. O que está escrito lá? E eu li o versículo 11, 22, Lucas 11, 22, e lá está escrito: quanto o valente guarda bem a sua casa, guardado está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro valente maior do que ele, tira a tua armadura em que confiava e reparte o seu despojo. Meus irmãos, nessa noite, essa palavra me mostra dois valentes. E a Bíblia, ela fala muito sobre valentes. Mas existe uma diferença entre gigantes e valentes. Porque quando você vê a Bíblia em 1 Samuel 18, versículo 16 e versículo 18, lá fala que Davi era um homem valente. E quando você vai estudar um pouco sobre a palavra gigante,
Você vê que a palavra gigante, ela surgiu no capítulo 6 de Gênesis, versículo 4. Quando lá a palavra de Deus diz assim, que as filhas dos homens tiveram relação com os filhos de Deus e nasceram gigantes. E eu posso entender que a filha de Deus ali simboliza os filhos de Sete e os filhos dos homens, os filhos de Caim. E esse gigante, ele foi a sua vida pela terra. E deu um dilúvio no capítulo 6 e morrem todos os gigantes. Mas quando você vê a Bíblia lá em Números capítulo 13, versículo de número 22, quando Deus envia Moisés enviando os 10 homens para espiar a terra, e quando eles vão, fica 40 dias olhando a terra, eles voltam. Moisés agora pega o relatório dizendo que vocês falam da terra era boa, não? Ele fala realmente a terra era muito boa, mas lá nós vimos 3 gigantes, Aimã, Selzai e Talmai. E nós, na presença deles, nós era como os gafanhotos. E quando você chega lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, você vê um gigante chamado Og, rei de Bazã, que a cama dele tinha mais de 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. Este homem, além de ser gigante, ele era o rei de Bazã. Mas quando você vai ver a Bíblia falando sobre o gigante, você descobre que o gigante foi deixado para testar o povo de Deus. Quando o povo de Deus afastava da presença do Senhor, então Deus colocava os gigantes na frente deles para eles verem se eles estavam mais confiando em Deus ou se era o medo dos gigantes. E agora eu acho essa história, quando você chega lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, lá você vê a Bíblia falando a respeito de um gigante chamado Golias. E a Bíblia fala que Israel estava acampado, guerreando contra os filisteus. E agora eles faziam 2 fileiras. Uma fileira de israelita, outras dos povos dos filisteus. E entre aquelas fileiras andava um homem chamado Golias, e dizendo para o povo de Israel: escolhei dentre vós um homem para pelejar comigo. Para que você vai guerrear? Para que morrer muita gente? Se este homem que vocês escolherem vencer, me matar, nós seremos o vosso servo. Mas se eu porém ferir este homem, vocês seremos o nosso servo. E naquela hora, a Bíblia fala no capítulo 17 que aquele homem, ele apresentou 40 dias. E todos os dias, de manhã e à tarde, aquele homem chegava e dizia: escolhei dentre vós um homem. Hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-nos um homem para que pelejemos. Mas quando eu estava lendo essa passagem, eu achei uma coisa muito linda, porque o Deus em que nós servemos, Ele sempre procura um homem. Se você ler a Bíblia lá no livro de Gênesis capítulo 12, para fazer uma grande nação, Deus escolheu um homem. Depois, para que Deus mantesse uma família na fonte
que ele tinha com Deus, ele fala: Deus, eu tenho para ti duas propostas. A primeira proposta que eu tenho para ti, ó Deus, é esta: perdoa o pecado deste povo, porque senão os egípcios vão ouvir e vai dizer: Deus tirou Israel do Egito e não deu conta de colocar eles na terra, por isso matou eles no meio do caminho, e não vai ficar bem para o Senhor. E a outra proposta que eu tenho para o Senhor é esta: perdoa eles ou risca meu nome do livro da vida. Naquela hora Deus falou para Moisés: então está perdoado. Mas se você continuar lendo a Bíblia, lá no livro de Juízes, capítulo 6, para livrar Israel da mão dos midianitas, Deus escolheu também um homem. Então sempre Deus, quando você vê a Bíblia, Deus escolhe um homem para liderar a equipe Atalaia de Cristo. Deus escolheu um homem para a construção dessa grande catedral. Deus escolheu um homem. Quando o Golias gritava: traz-me um homem, Deus olhava do céu e dizia: o homem que você está chamando está chegando aí. Saul gritava: escolhei entre vós um homem. Deus olhava do céu e falava: ele está chegando aí. Quando o valente guarda armada a sua casa, está tudo guardado, mas sobrevindo outro valente maior, tira todo o seu despojo. Meus irmãos, diz a Bíblia que agora aquele homem que o Golias gritava, Deus agora, quando Deus quer levantar uma pessoa, ele faz a coisa tudo direitinho. Quando Deus quer levantar alguém, ele tem a maneira dele trabalhar. E agora o homem que o Golias estava procurando, estava cuidando das ovelhas. E agora Jefté chega para Davi e fala: meu filho Davi, vem cá. Eu quero que você pegue uma efa de farinha, de pão tostado, e leva para os seus irmãos. Leva 10 pães de cevada para os seus irmãos. Pega 10 queijos e leva para o comandante do exército, Abner. Você vai lá, meu filho, e olha como estão a guerra, e traz para mim uma prova que você foi na guerra ou não. Enquanto o gigante Golias estava falando, estava gritando, Deus já estava preparando o homem. Levante as mãos, eu quero profetizar para você. Enquanto você está aqui na casa de Deus adorando a Deus, enquanto você está aqui adorando a Deus, o seu filho que está lá na escola, Deus está trabalhando em favor dele. Enquanto você está aqui adorando a Deus, aquela filha sua que está te dando trabalho, Deus está trabalhando na vida dela. Jamais o Ida Pai será mais terra. O homem gritava por 40 dias, traz-me um homem. E Deus lá no céu estava trabalhando para que o homem crescesse no seu ministério. Enquanto Golias gritava, Deus te dizia: calma lá, rapaz, está chegando o homem. E quando você chega lá em Ezequiel, capítulo 32 e 20, o profeta Ezequiel fala: eu estou buscando um homem que esteja na brecha. Você que faz parte do ministério, continua fazendo a obra de Deus e continua apenas na brecha, porque o Deus que procurou em Ezequiel 32 e 20 é o mesmo que continua esperando, procurando o homem que esteja na brecha para ele lutar. Não precisa brigar uma oportunidade, não precisa puxar o tapete do seu irmão, não precisa fazer a escadinha dele para você crescer. Basta você estar na brecha, basta você estar na brecha, basta você estar na brecha. Agora, quando chega Davi, o valente, que era mais valente do que o outro, ele aproxima
meus irmãos, foi a última vez que o Golias gritou. Estava completando os 40 dias ali. Foi a última vez que o Golias chega e fala: dá-me um homem. Naquela hora, Davi falou assim: que negócio é esse que eu estou ouvindo aqui? Que negócio é esse que eu estou ouvindo aqui? E o povo dizia: ele subiu para nos afrontar. Tem 40 dias que nós estamos ouvindo isso aqui. E o Davi fala assim para aquele povo: manda falar para o rei que o homem que ele estava procurando chegou. Manda dizer lá para o rei Saul que chegou o homem que ele estava procurando. E quando Saul falou assim, chegou, chamou Davi. Saul falou: você não pode ir, você é muito criança, muito novo, ele é velho. Mas como todo crente servo de Deus tem experiência na vida, tem alguma experiência com Deus. Agora, quando Davi aproxima, Saul fala: você não pode ir. Davi fala: deixa eu passar um relatório para o Senhor. Olha, Saul, quando eu estava apacentando as ovelhas ali, veio um leão e tomava a ovelha do rebanho, e eu ia atrás daquele leão, tomava a ovelha, e se aquele leão levantasse contra mim, eu pegava aquele leão pela barba e eu matava. Da mesma maneira era um urso, Senhor. Eu quero dizer para o Senhor: o mesmo Deus que me livrou da mão do leão e do urso vai me livrar desses incircuncisos filisteus. Aleluia! Davi, Saul naquela hora veste as vestes de Davi, fala: então vai, meu filho, Deus é contigo. Davi fala para Saul: eu nunca experimentei esse negócio, tira isso. E agora Davi, a Bíblia diz que ele corre para a peleja. E quando ele está correndo, o Golias vem. E quando o Golias está vindo, na frente do Golias está o escudeiro que levava o escudo. Agora Golias tira o escudeiro da frente, olha. Quando ele vê o tamanhozinho de Davi, ele faz isso aqui. Ele pega o escudeiro e coloca atrás dele. E fala assim: você não vai precisar de você hoje não. Esse negócio aqui eu resolvo sozinho. E naquela hora, o Golias vinha e amaldiçoava Davi. E Davi dizia assim: olha, você vem a mim com lança, com espada, e eu só tenho 3 coisas para guerrear contra você. E Davi dizia: eu tenho apenas uma funda e 5 pedras, e muita fé no Deus que eu sirvo. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, igual a Golias: hoje mesmo Deus dará a sua cabeça, eu vou tirar a sua cabeça, as aves do céu vai comer a sua carne, para todo mundo saber que existe Deus em Israel. O gigante Golias olhava aquela peleja como 99,9% que ele ganharia ela. Ele olhava Davi e via 1% de chance de Davi. E agora, quando Davi olhava o gigante, o homem que tem Deus na vida, ele vê a coisa mais ou menos igual. E Davi olhava o gigante vinha, e Davi agora pegou, tinha 5 pedras dentro do arcote, e agora diz a história que aquelas pedras simbolizavam os 5 nomes de Jesus. Em Isaías capítulo 6 e 9, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz e Pai da eternidade. Davi pega a pedrinha por nome de Deus forte e balança aquela funda. Eu quero chamar você para nós fazer um desafio agora. Eu quero que você, pela fé, você coloque a sua pedra na funda agora. E você olha o problema que está na sua frente, a luta que está na tua casa, e você, pela fé, você balança essa pedra agora. Não precisa balançar a mão. Eu quero que você viva o seu pensamento como se você estivesse vendo essa luta na sua frente. Eu quero que você, pela fé, você balança essa funda. Eu quero que você solta essa pedra em
aquela pedra, ele pensava consigo, ele está morto ou desmaiado? Se ele não estiver morto, eu mato agora. Se eu não correr, se eu demorar a chegar lá e se eu levantar. E Davi corre, e a Bíblia diz que ele sobe em cima do peito do gigante Golias. Pega a espada dele. Meus irmãos, vocês sabem por que Davi pegou a espada do gigante Golias? Porque a vontade do gigante Golias era pegar Davi pela mão. Ele não usava a espada para guerrear com Davi. Ele queria pegar ele pela mão. Agora diz a Bíblia que Davi tirou a espada dele da bainha dele, que corta a cabeça dele. E naquela hora, a Bíblia, ela diz que Davi agora sai vitorioso, aquele que não tinha nada. Mas volta comigo no início dessa palavra. Quando o pai dele mandou ele lá na guerra, ele mandou dizendo assim: você traz lá da guerra uma prova que você foi na guerra para mim. Agora Davi chega na casa do pai dele com a cabeça do gigante na mão. Já se pergunta: o que é isso? Eu falei: a prova que eu fui na guerra. É a prova que eu fui. O senhor não pediu, meu pai, que era para ir lá ver meus irmãos e trazer a prova é essa. Porque Davi era o mais valente. Agora eu acho mais bonito, irmãos, uma coisa, que isso aqui é o símbolo da igreja. É o símbolo da igreja. A Bíblia diz, meu irmão, que lá no livro de Romanos, capítulo 16, de versículo 20, dizendo assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Da mesma maneira que o gigante Golias foi debaixo do pé de Davi, um dia a igreja será vitoriosa contra o nosso inimigo. Agora eu tenho um recado para vocês. Vocês sabem o que fazia Davi ser vitorioso? Davi não foi vitorioso de qualquer maneira. Davi foi vitorioso porque ele obedecia a Deus. A Bíblia diz que Davi obedecia a Deus. O segredo da minha vitória, o segredo da sua vitória é obedecer a Deus. Você sabe por que o gigante caçava lá no exército um homem numa chapa? Porque o homem que era preparado para a guerra tinha perdido a presença de Deus na sua vida. E o homem, quando ele perde a presença de Deus, ele perde tudo. Mas o homem, quando ele tem a presença de Deus na vida, ele tem tudo. E agora eu fico olhando na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala de 4 homens que perderam a graça de Deus. E o primeiro deles foi Saul. O segundo homem que perdeu a graça de Deus, o favor de Deus, foi Ananias, no capítulo 28 de Jeremias. O terceiro foi aquele homem que traiu Jesus, Judas Iscariote. E o quarto foi Herodes, do Atos capítulo 12. E vocês sabem uma coisa? Vocês olham esses homens, eles começaram uma escada decadente. Muitos crentes acham que pessoa cai da fé de repente. Crente não cai da fé de repente, não. Crente vai caindo da fé aos poucos. Ele vai brincando com Deus. Quando você olha a história de Saul, você vê o capítulo 13 de 1 Samuel. Saul não era sacerdote, ele ofereceu um sacrifício. Mas quando você vê lá em 19 de 1 Samuel, Saul, ele mata 120 sacerdotes de Deus. E quando você chega no capítulo 28 de Samuel, lá está Saul envolvido com a feitiçaria. A vida de Saul, ela foi de baixo, descendo. Ela foi descendo. E a queda de Saul, ela veio por causa que ele foi brincando com Deus. Agora, quando vocês veem a história do profeta Ananias, no capítulo 28, a Bíblia diz que agora Deus manda Israel para a Babilônia. E no capítulo 28, o profeta Ananias coloca um jugo de madeira que está no pescoço de Jeremias. E agora Ananias quebra aquele jugo de madeira e começa a profetizar. Passados 2 anos, Deus tirará Israel da Babilônia. Deus quebrou o jugo de Israel. Deus naquela hora chama o profeta Jeremias e fala assim: Jeremias, pega um jugo de ferro, coloca no pescoço e fala dessa maneira: quebrou o jugo de madeira, mas eu coloco um jugo de ferro. E agora Deus fala para Ananias: chama Ananias, Jeremias, e diz para ele, por causa que ele profetizou mentira, neste ano ele morrerá. E a Bíblia diz que o profeta Ananias morreu no mesmo
7. Qualquer coisa profetizou mentira. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus tem os profetas dentro da casa de Deus. Agora, você ser usado por Deus é uma coisa, você querer usar Deus é outra. Deus, ele tem profeta para profetizar, mas cuidado com sua profecia. Se você profetizar mentira, Deus cobrará caro de você. E o profeta Ananias perdeu a vida porque profetizou mentira. Agora, se você for fiel a Deus, não importa o tamanho do gigante que levantará contra você, porque o Deus em que nós servemos, ele nos dará vitória. Porque se nós servimos o mais valente, que é Jesus. Eu quero pedir você para colocar de pé. E eu quero terminar contando o que aconteceu, uma experiência que eu tive agora no dia 5 de outubro. Eu orava e pedia a Deus, falava: Deus, eu ouço muito pregador pregando experiência dos outros. Meu Deus, eu queria que o Senhor me desse uma experiência para mim contar na hora que eu estivesse pregando. Me dá uma experiência minha com o Senhor. Está filmando aí, irmão? Então eu quero que todo mundo saiba esse negócio aqui. E no dia 5 de outubro, no dia do primeiro turno das eleições, a minha mãe veio votar em Itapuranga e ela chegou lá em casa ao meio-dia. E nós estávamos ali na vila, na casa dela. E quando nós estávamos na área, minha mãe entrou no quarto e ela vinha voltando para onde nós estávamos. E quando nós estávamos ali na área, a minha mãe foi e sentou no sofá. E quando ela sentou no sofá, ela começou a passar mal. E a minha irmã agora falou para mim: Maria, vai orar com a nossa mãe, que ela está passando mal. E eu cheguei perto da minha mãe e ela sentou, eu sentei perto dela e coloquei a mão na cabeça dela e fui orando por ela. Falei: Jesus, cura minha mãe. Mas quanto mais eu orava, mais ruim a minha mãe ficava. E a minha mãe teve uma parada cardíaca. A minha mãe gelou completamente. A minha mãe acabou a respiração. Ela acabou o pulso. O coração parou. A minha mãe partiu para a eternidade. Abraçada comigo no meu braço, deitada no meu peito, a minha mãe partiu para a eternidade. E quando eu estava aquele desespero dentro da nossa casa, o meu pai, as minhas irmãs caídas pelo chão, e eu tentava controlar eles e dizia: você pode calmar, porque realmente Jesus levou a nossa mãe para a eternidade. Você pode controlar aí, porque a nossa mãe foi embora, ela descansou com Jesus. Naquela hora eu ouvi uma voz de Deus falar nesse ouvido aqui: ora com ela e repreende o espírito da morte. Naquela hora eu coloquei a mão no pescoço da minha mãe, porque foi um lugar que Deus me direcionou para colocar. E eu falei: espírito da morte, eu te mando agora que saia do corpo da minha mãe em nome de Jesus. E torne a entrar nela o espírito da vida. E eu creio que o Senhor Jesus está fazendo isso. Naquela hora minha mãe levantou, abriu os olhos. Naquela hora minha mãe abriu os olhos e falou assim para nós: vocês não precisam chorar não, que eu gostei. Era o mais valente vencendo o valente. Hoje um grande gigante chamado morte tem assolado muita gente. Mas eu tive uma experiência com Deus dizendo: se o Jesus Cristo, nosso valente, quiser devolver a vida, ele tem poder para devolver. Eu quero que você levante as mãos para o céu. E nessa hora eu quero dizer para você: adore a Deus. Quem sabe você não preocupa a Deus, eu não estou preocupado com isso. Eu vim aqui passar aquilo que Deus me mandou passar. Eu quero dizer para você que nós temos um valente conosco. E se nós continuarmos na presença de Deus, nós seremos mais do que vencedores. Mas jamais nós podemos ficar indiferentes. E eu quero nesse momento agora, ainda na minha oportunidade, convidar a Aldo Jotumar para louvar a Deus com mais menino. Vem aqui, Aldo, louva o Senhor com mais menino. E eu quero dizer para vocês que esta igreja aqui, ela é comprada e lavada no sangue de Jesus Cristo. E você
para somar com os irmãos. Glória a Deus. E nós vamos continuar de pé, adorando este valente que nós servimos, que é Jesus. E não importa o valente que levantar contra nós servimos o mais valente de todos. Glória a Deus. Pode louvar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite, foi me dada a oportunidade, eu quero aqui saber onde está a primeira pessoa para Jesus aqui nessa noite. Aleluia, os nossos amigos que vieram aqui. Você não veio por acaso, você veio tocado pela voz, pela presença do Espírito de Deus. E nessa noite, o Espírito Santo está falando com você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Venha até aqui à frente. Nós iremos orar por você e Deus estará escrevendo o seu nome no livro da vida. Já está aqui o moço, o jovem. Aleluia, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Eu ouvi recebendo alguém, você que está aí perto de uma visita, de alguém que está aqui, ouviu a palavra de Deus. Deus falou de maneira maravilhosa, os propósitos de Deus para conosco. Sempre Deus quis e quer ter um contato com o homem. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Aleluia, glórias a Deus. Vem para condelar Machaias. Aleluia. Você, meu irmão, meu amigo, venha e você vai ter a certeza. Está vindo a segunda pessoa. Aleluia. A segunda pessoa está vindo. Vem e canta Machaias férias. Aleluia. A terceira pessoa para Jesus.
quarta pessoa pode vir caminhando, tendo certeza que o seu caminhar está deixando para trás o mundo do pecado, que está caminhando em direção à eternidade, à segurança, à sua paz, ao céu. Quarta pessoa, aleluia, louvado seja Deus, glórias a Deus. A quarta pessoa está vindo lá atrás, mas se arruma, glória a Jesus, aleluia. A quinta pessoa é Jesus. Nós estamos agora procurando. Insistir com essa pergunta é porque é uma decisão importante no seu vida. Oh, glórias. Quinta pessoa para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Onde está a quinta pessoa para Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou devolver aqui a minha oportunidade, mas até o final do culto você tem a oportunidade, ou até nós orarmos aqui. Deus abençoe o pastor Josuel pela oportunidade. Nós iremos orar com os nossos irmãos que estão reconsiderando, aceitando Jesus. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Vamos orar por esses irmãos que acabam de aceitar Jesus como Salvador. Com toda a igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, pela salvação dessas almas que o Senhor tem tocado nessas vidas. Te peço que o Senhor perdoe os pecados, escreva esses nomes no livro da vida. Sei com eles, ó Pai, que quando nos momentos de tentação, quando o inimigo de nossas almas tentar persuadi-los a voltar, que o Senhor, que é mais forte do que ele, fortalece os seus filhos e dê vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmão, se tem mais alguém, como o pastor Irmão disse nessa noite, alguém até no final dessa reunião, se quiser receber Jesus como Salvador, ainda está com oportunidade. Irmãos, eu estava aqui nesta noite, ouvi aqui a palavra e também ouvindo aqui a mensagem, o decorrer do culto, Deus colocou no meu coração para ainda fazer uma oração aqui nesta noite. E eu queria pedir que você não saísse. Quem sabe você vai ser ricamente abençoado nesse momento, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no último capítulo do Evangelho segundo escreveu Marcos. Graças a Deus. A palavra de Deus tem uma promessa de Deus aqui, nesse final do Evangelho de Marcos, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Você ouviu alguém falar em outra língua aqui nessa noite? Tem alguém que ouviu ou falou aqui nessa noite? Quantos ouviram aqui nessa noite? Amém? Não foram tantos assim. Eu acho que foi mais gente. Mas quantos ouviram alguém falar uma língua, essa língua que só fala quem é batizado com o Espírito Santo? Quantos ouviram? Levanta a mão. Agora sim, eu queria que você falasse. Sim. Então Deus cumpriu essa promessa. Cumpriu? Vocês acreditam? Sim ou não? Sim. Ele cumpriu essa promessa. Mas nós encontramos aqui mais algumas promessas. O versículo 18 assim: pegarão as serpentes, beberem alguma coisa mortífera e não fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você crê que alguém pode falar em outra língua? Mas você crê que você pode pôr a mão, ou alguém pode pôr a mão na cabeça de um enfermo e ele pode ser curado? Você crê nisso? Eu queria saber quem é que está enfermo aqui nessa noite, que é uma oração.
eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero pedir a alguns obreiros para descer aqui e colocar a mão na sua cabeça e vai expulsar, e essa enfermidade vai sair em nome de Jesus. Glórias a Deus. Tem alguém? Se não tiver ninguém, não precisa vir. Mas se tem alguém, pode vir. Vem aqui na frente agora. E eu tenho certeza que daqui a pouco você vai testemunhar que você recebeu a cura. Glórias a Deus. Você sabe que eu não sou de estar fazendo isso aqui, não. Eu fiz isso aqui nessa noite porque eu creio que o mesmo Espírito de Deus que falou com o marido para transmitir essa palavra aqui, que o mesmo Deus que atendeu ele com relação à oração quando ele fez para a mãe dele, esse Deus que está dando essa direção aqui nessa noite. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de pé, toda a igreja. E eu quero que só venha aqui na frente quem está realmente, quem precisa dessa oração. Não estou chamando muito, se não viesse ninguém, foi o que eu disse aqui nessa noite. Se não tem ninguém, não vem. Mas se tem, pode vir. E eu quero pedir, Sebastião, cadê o Sebastião Camargo? Eu quero que você convide uns 10 obreiros aqui para estar te ajudando e coloque as mãos na cabeça desses irmãos aqui e expulse essas enfermidades. Glórias a Deus. Também uns 10 obreiros. Não precisa chamar todo mundo, não. Os 10 aí tá bom. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode chamar mais, Tiago. Eu falei uns 10, não deu não. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é simples. Jesus não vai curar nessa noite, não é porque eu senti que ele vai curar ou que você está sentindo. Ele vai curar porque a sua palavra, essa palavra está acima do sentimento. Pode ter alguém aqui que está falando assim, Jesus não cura. Eu não estou vendo Jesus curar mais. Pode falar, quem quiser falar, o demônio, o inferno, pode falar. Mas a palavra de Deus está falando em impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. E tem gente que vai ficar curado aqui nessa noite. Glórias a Deus. Aleluia. Eu nem vou perguntar se você crê nisso. Deus fala isso. E se ela fala, eu acredito. Pode ser que todos levantem para você. É claro que não vai. Mas se todos levantassem aqui para a pastora, eu não acredito. Mas a palavra de Deus está falando. Eu acredito. Mas ainda mais se você acredita. A igreja acredita. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Estão aqui os teus filhos, ó Pai. Que estão com os joelhos dobrados. E a tua palavra, essa promessa ainda está de pé. Essa palavra está viva. Essa palavra é a tua palavra. Foi o Senhor que tem prometido. E eu creio, ó Deus, que o Senhor é Deus para curar. O Senhor é o Deus que repreende. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que batiza com o Espírito Santo. O Senhor é o Deus que muda a igreja. O Senhor é o Deus que conduz esse povo. O Senhor é o Deus que chama alguém, que revela, que mostra. O Senhor é o Deus que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. O Senhor é o Deus que opera no meio da igreja, que levantou essa igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, Pai. O Senhor é esse Deus. É o Senhor que nós recorremos agora. É o Senhor que nós buscamos. É no teu nome que essas pessoas essas enfermidades estão repreendidas. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, a igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. É uma igreja que crê nos dons espirituais. Mas precisa ter tem que ter um pouquinho mais de fervor espiritual. Eu creio nisso. Creio que às vezes nós precisamos disso, né? Glórias a Deus. Deus abençoe. Podemos assentar. E eu quero rapidamente transmitir aqui os avisos. E logo em seguida estaremos terminando a reunião. Mas eu quero até pedir uma coisa. Não saia dessa reunião antes da bênção apostólica, não. Glórias a Deus. Espere a bênção apostólica para você sair. Nós estamos no horário de verão. É 9h30. Não é menos nem mais. É 9h30. Eu acho que em 5 minutos eu termino essa reunião. Por que você vai sair dentro desse período aí? Eu acho que não precisa. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome dos Senhor. Os irmãos até orando, pode ficar à vontade, pode orar. Se alguém estiver aí na nave do templo, mas pastor, mas pode orar, aqui nós temos liberdade. Aqui é a casa do Pai. É o lugar onde o Espírito de Deus opera. E hoje Ele é Senhor aqui nessa igreja. O Espírito Santo ainda é Senhor aqui nessa igreja. Glórias a Deus. Aleluia.
Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, amanhã, segunda-feira, aquela reunião da família. As famílias reunidas, cultuando a Deus em família. Terça-feira estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Quarta-feira, culto de oração na direção da equipe Talhares de Cristo e mais a reunião de obreiro. Eu estou com 2 avisos aqui, não deixa eu perder o roteiro, depois eu esqueço. Às vezes eu dei um aviso para estar dentro dos avisos da semana e eu quero já passar. Há um pedido de oração, a Nerci Xavier pede oração para sua irmã Divina, Xavier Rodrigues, que está hospitalizada em Goiânia há dias e não passa bem. Mais um pedido aqui. Pastor, por favor, avisar aos pastores que na próxima terça-feira queremos uma rápida reunião após o culto. Contamos com a presença de todos os pastores aqui da sede e dos pontos. Então, há um pedido aqui, é a questão da liderança do trabalho do próximo domingo. Então, quinta-feira, nós teremos aqui os ensaios. Sexta-feira, os grupos familiares. No sábado, a nossa reunião de ministério do campo. E à noite, a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Tem casamento, né? Tem não. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, um grande culto na direção dos pastores. Direção dos pastores. E a sexta-feira, a reunião dos grupos familiares é aqui no templo, é aqui. Direção da Vila Odete, a direção, aquele momento que antecede o momento da oração e aqui os relatórios, devocional. Então é esses avisos. Todos os dias a oração a partir das 5 horas, das 8 às 9 oração de ação das irmãs, das 3 às 4 oração missionária. Quem tem seus dias de ofertas, procure a tesouraria da igreja. Deixa eu dar um aviso. Eu acabei errando esses dias numa informação, mas não fui eu não. Na realidade foi quem me passou. Não estou fazendo aquela desculpa do Adão, não. É porque na realidade foi mesmo, né? Porque às vezes, não foi eu que errei. Eu estava por aí um dia, não lembro aonde, e alguém me ligou falando, olha, a cantora Tânia Santos, ela que é missionária, pregadora, ela vai estar lá em Itaberaí no dia 23 de manhã. O senhor não quer permitir que ela vá em Camporã no dia 23 à noite? Eu falei, não, pode. Aí, logo em seguida, a pessoa me liga, fala, não, ela não pode ir no dia 23, ela vai no último domingo. Eu falei, então tá bom. Aí liguei para o pastor Marcelo na hora. Como ele estava na direção do culto, aí falei, então você pode mudar a programação, quer dizer, já pode organizar outra programação. Aí ele convidou o pastor Marinho, deu certo, convidou a minha irmã para estar louvando o Senhor, Jordânia, vocês viram o que aconteceu aí, foi muito bom. E aí ficou para o último domingo. Ele passou para os irmãos que vão dirigir, né? Esse cara aí, estou tranquilo, né? Eu não quero falar que é alegre, mas tranquilo. Nós já temos uma programação do culto. Quando é hoje de manhã, a irmã falou, pastor, eu avisei para o senhor que ela venha no último domingo do ano, no último final de semana de dezembro. Eu falei, pastor, não, irmão. Ela falou, pois é, naquele lá. Ainda pode, ainda tem jeito. Eu falei, tem, mano, tem jeito não, tem, é obra, isso aí é obra de Deus. Aí os irmãos ficaram apertados agora. Mas eu quero falar para vocês que o mesmo Deus que deu direção nesse trabalho de hoje, Deus queria que acontecesse desse jeitinho aqui hoje, não foi diferente não. Não era para ela estar aqui hoje não, era para estar do jeito que aconteceu mesmo. Vocês não concordam com isso? Pois é, então é o mesmo Deus que é o dono da obra. Ele vai continuar abençoando, pode ficar tranquilo. Graças a Deus. E eu acabei transmitindo a informação errada de novo, né? Mas em cima dessa circunstância aí. Deus abençoe os irmãos que estamos visitando, os pastores da Carnaval, Brasília, pastor Marinho com essa equipe, que é a Jordânia, a cantora, né? Deus continue abençoando o Mário, né? Que é o pai dela. Quando ela canta, ele fica todo feliz aí, né? E não é para menos não, tem que ficar mesmo. Graças a Deus. E Deus vai abençoar, vai continuar abençoando ela. E vamos colocar em pé. Então, estamos agradecendo a Deus essa noite por essa reunião abençoada, né? Graças a Deus. Terça-feira, eu não avisei, o pastor Antônio me lembrou aqui também, mas eu ainda lembrei a tempo, com relação ao trabalho dos novos convertidos. Inclusive, vamos estar
convidando, trazendo, incentivando novos convertidos para estar no culto de preparo para o batismo. Às vezes alguém fala assim: pastor, eu não forço ninguém para batizar, nem eu. Eu não forço um filho, não forço um novo convertido, não forço ninguém. Deixa tudo bem à vontade. Não, eu não posso errar tão à vontade, não. Pelo seguinte, eu falo para eles que se não aceitar Jesus não dá certo, está errado. E vocês também falam. E a mesma Bíblia que manda aceitar Jesus diz: aquele que crê e for batizado. Então eu também tenho que falar que o batismo é necessário. Eu preciso pregar isso aí. E eu prego. Eu tenho que incentivar os novos convertidos. Pastor, mas se batizar e depois eu desviar? A culpa não é minha. Não tem nenhuma culpa. Pastor, mas e um filho do crente? Se batizar e depois desviar? Também não é. Vamos lutar, orar para que isso não aconteça. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. É porque na realidade às vezes a gente prega até essa parte, é a salvação. Mas e depois? Depois não precisa. Depois é ele que decide. Mas você insistiu para aceitar Jesus. Então, incentivo, mostra para ele. Do mesmo modo, você mostra para ele a necessidade de aceitar Jesus, mostra para ele que é necessário ser batizado, né? O batismo se faz necessário. Tem alguém que não tem condição de batizar, tem um problema de casamento, não é casado, tem essa dificuldade toda. Procure canalizar, orar, porque Deus opera. Deus abençoe e vamos agradecer a Deus, Senhor nosso Deus. Eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer por esse culto, pedindo a tua bênção aí durante a semana para todos os teus filhos, meu Deus, para que os seus leves, teus servos em paz dos seus lares, guarda debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Pai, abençoa o trabalho, tanto no aspecto espiritual, meu Deus, da tua obra, aqueles que estão envolvidos nos grupos familiares, nos trabalhos, na oração. Pai, desperta a tua igreja cada dia mais. Também abençoe-os na área do trabalho, da empresa, do comércio, do emprego, ó Deus, aqueles que são professores, todos, meu Deus, de modo geral, diferente daquilo que eles fazem, essas irmãs que trabalham no lar. O Senhor abençoe a todos, meu Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Você terminar em nome de Jesus. Deus abençoe o Senhor Israel, né, que é da direção hoje, já é uma programação do ano, né? Já tem um ano. Deus abençoe.